Olá pessoal, bom dia para boa tarde, segundona de carnaval. Já já vamos começar a nossa live. Hoje eu tenho algo muito importante para falar com vocês. Você que já entrou aqui, clica no aviãozinho, envia aí para o máximo possível de pessoas, convide aí pelo menos 2 pessoas para estarem conosco hoje na nossa live. Poliana, quanto tempo, Poliana? Seja bem-vinda aqui na live, tá? Prazer ter você aqui. Meu paizão, pastor Edson, já tá aqui já. A Dani também, a Bruna. Sejam todos bem-vindos. Daqui a pouquinho, daqui a alguns instantes, estaremos começando a nossa live. E você pode clicar no aviãozinho aqui embaixo, esse aviãozinho bem na parte de baixo da sua tela, e convidar pelo menos 2, 3 pessoas para participarem conosco da nossa live, porque hoje vai ser bênção demais. Quero dividir algo poderoso com você, eu quero abençoar a sua vida, quero abençoar a sua casa. Hoje eu quero falar sobre o naufrágio de Paulo na ilha de Malta. Naufrágio de Paulo na ilha de Malta. Alguns segredos aí para abençoar a nossa vida, para direcionar você em todas as áreas da sua caminhada, para você ser direcionado a tomar boas decisões, a fechar bons acordos. Boa tarde, Tainara. Vamos lá, pessoal. O texto que eu quero ler nessa segunda-feira é Atos 27, 13, que diz: E soprando um vento fraco do sul, e supondo eles ter obtido seu propósito, levantaram âncoras, e eles navegaram próximo a Creta. Paulo está numa embarcação, e aí nós temos que começar aqui começam os segredos para as nossas vidas. Tomar cuidado com aquilo que parece ser fraco, mas não é tão fraco. Paulo está numa embarcação e eles percebem que começou a ventar e que o vento está um pouco contrário. Então eles descem as âncoras do barco, eles descem as âncoras da embarcação e esperam o vento passar, esperam as coisas tranquilizarem. E aí, de repente, provavelmente o capitão do barco, aquele que tinha um pouquinho mais de experiência, ele diz: olha, esse vento é do sul. E o vento não é tão forte, ele denomina o vento como um vento fraco. E aí nós não podemos brincar com algumas situações da nossa vida. Nós não podemos brincar com algumas coisas que acontecem na nossa vida. Eles denominam aquele vento como um vento fraco. Então eles decidem tirar a âncora, levantar a âncora da embarcação e continuar navegando. Qual é o primeiro conselho, o primeiro segredo nesse texto? Tome cuidado com aquilo que parece pequeno, com aquilo que parece fraco, com aquilo que parece não ter problema. Tome cuidado com isto. São as pequenas pedras que derrubam grandes gigantes. Toma cuidado com aquilo que parece ser inofensivo. Tome cuidado com aquilo que parece não ter poder contra a sua vida. Isso pode ser uma armadilha. Isso pode ser um chamariz, Isso pode ser uma armadilha para você continuar navegando e passar por situações difíceis. Tome cuidado com isto. Tome cuidado com os ventos fracos. Tome cuidado com isso aqui, não tem problema. Tome cuidado, isso aqui não vai mudar em nada a minha vida. Uma letra a mais numa palavra pode mudar muita coisa. Uma letrinha a mais numa palavra pode mudar muita coisa. Tome cuidado com as coisas insignificantes. Tome cuidado com aquela pedrinha
que é uma pedrinha, mas dentro do sapato se transforma em uma grande pedra. Então eles olham para aquela situação e dizem, o vento está soprando fraco, ele vem do sul e não vamos correr nenhum tipo de risco. Eles levantam a âncora do barco e voltam a navegar. E quando eles estão em meio àquela navegação, aí acontece uma grande tempestade. O vento do norte se encontra com o vento do leste e se transforma em uma grande tempestade. E aí eu gostaria de te falar um negócio. Todo vento tem um nome. Toda dificuldade que enfrentamos tem um nome. O nome do grande vento que Paulo enfrentou se chama Euroquilão, que é um tufão que acontece no meio do mar Mediterrâneo. A junção dos ventos do norte com o vento do leste. E existem muitas dificuldades que eu e você enfrentamos que têm nome. Falta de domínio próprio, falta de controle emocional, falta de oração, falta de leitura da palavra. Os ventos têm nome. Todos os ventos que enfrentamos, eles têm um nome. E temos que tomar cuidado, porque primeiro vem o vento fraquinho, para depois chegar o vento grande. E o vento grande vem para destruir. O vento grande vem para tirar da rota. O vento grande vem para fazer o seu barco naufragar e ele tem nome. O vento pequeno talvez não tenha nome porque ele é insignificante. Ele só prepara a armadilha para você. Ele só faz você levantar as âncoras, sair de um lugar de segurança. Ele só faz você levantar as âncoras e sair de um lugar que iria proteger a sua vida. Mas o vento grande, o vento forte, o euroquilão, o tufão, ele tem nome. O nome daquele vento é Euroquilão. É um vento que vem para destruir, é um vento bravo. Tome cuidado. Parece aquelas coisas que aconteciam na escola, né? Que primeiro vem um menino mais fraquinho e chama você para a briga. Aí você entra na briga, depois vem uma turma grande. Cuidado com os ventos pequenos. Eles podem estar te levando para viver uma grande tempestade. E infelizmente nem todo mundo sobrevive a uma grande tempestade. Segundo ponto, você precisa dar um nome nessa grande tempestade. Você precisa definir o porquê essa grande tempestade te alcançou. E aí eles estão como náufragas, perderam o controle do seu barco, e eles caem numa ilha chamada Malta, eles estão em Malta. E lá em Malta eles são recebidos por bárbaros, moradores daquela ilha. E aqueles bárbaros, vendo que eles estavam molhados e que fazia muito frio, eles acendem uma fogueira para aquecer Paulo e todos os que estavam com Paulo naquele barco, mais de 200 pessoas. Então eles fazem uma fogueira e a ideia é aquecer aqueles que estão com frio. E Paulo, percebendo que o fogo daquela fogueira está acabando, porque toda fogueira precisa de manutenção. Olha esse segredo aí. Todo fogo precisa de manutenção. Paulo, percebendo que aquela fogueira está se apagando, que o fogo vai se apagar, ele se coloca numa posição de tentar ajudar. E aí nós temos que tomar um cuidado com isso. Tome cuidado com o excesso de heroísmo. Não entre em guerras que ninguém te chamou para entrar. Tem gente apanhando muito porque está entrando em guerras que você não foi chamado para lutar. Tem gente apanhando muito porque está passando por caminhos que você não foi chamado para passar por este caminho. É o tal do Homem-Aranha que anda pelas ruas de Nova York, eu já disse isso aqui na live, procurando problema para resolver. O Homem-Aranha é desse jeito, ele anda por Nova York procurando aonde tem uma dificuldade para resolver. E nem todo problema você tem que entrar nele. Na verdade, o problema é que não diz respeito a você, que não foi você que criou, você só entra nele com direção dos céus. Porque se você entrar nele sem direção, você vai apanhar, infelizmente. Quem acendeu a fogueira, quem montou a fogueira foram os bárbaros. Uma espécie de heroísmo. E diz, espera, eu vou ajudar porque o fogo está acabando. Então ele começa a pegar gravetos para colocar naquele fogo. Ninguém chamou ele para fazer isso.
Ninguém pediu a sua ajuda, mas o excesso de heroísmo faz com que Paulo se posicione num lugar que ele não deveria se posicionar. Aí entenda algo, enquanto ele está fazendo algo que ele não deveria estar fazendo, uma serpente pica a sua mão. E aí eu quero que é o teor principal da nossa conversa de hoje. Lembrando a você que amanhã estamos juntos aqui ao meio-dia, tá? De segunda a sexta-feira, meio-dia, estamos juntos aqui. A serpente pica a mão de Paulo. E aí eu vejo agora o cuidado de Deus. Paulo entrou numa guerra que ele não deveria entrar. Cuidado com aquela pessoa que fica só te procurando para pedir oração. Cuidado com aquela pessoa que fica só te procurando para resolver algumas leads, alguns problemas. Nem todo problema você deve entrar nele. Tome cuidado com o excesso de heroísmo. Paulo é picado pela serpente. Quando ele é picado pela serpente, duas coisas me chamam a atenção. Primeiro, todos os bárbaros de Malta e aqueles que estavam no navio com Paulo, o texto diz que eles esperavam que a mão de Paulo inchasse e que ele viesse a morrer, que ele perdesse a vida. Existem muitas pessoas que você está ajudando elas e acontece alguma coisa de difícil no meio dessa ajuda, no meio dessa mãozinha que você foi dar, e ela está esperando o seu pior, ela está esperando a sua morte. Ninguém pediu para Paulo ajudar, Paulo toma a decisão de ajudar. Mesmo assim, ele está beneficiando outras pessoas. E aquelas pessoas que foram beneficiadas pela ajuda de Paulo, agora estão esperando o pior para a vida de Paulo. Aquelas pessoas que foram auxiliadas por Paulo, agora estão esperando que ele viesse à morte, que ele falecesse. Cuidado com quem você ajuda. Tem muita gente que você está ajudando e essa pessoa está esperando o pior. Essa pessoa está esperando o pior para você. Isso é a primeira coisa que me chama atenção. A primeira questão que me chama atenção. Os que estavam ali estavam esperando que Paulo morresse. Mas a segunda é muito poderosa. A serpente picou a mão de Paulo. Isso é uma verdade. Está doendo. Essa é uma segunda verdade. Está sangrando. É uma terceira verdade. Porém, Paulo não foi contaminado com veneno. Talvez a serpente fez mal para você. Está doendo e está sangrando. Mas é você que vai decidir se esse veneno vai te fazer mal ou não. Tem hora que você recebe algo, que alguém te diz algo, e é você quem vai decidir o lugar que esta palavra, o lugar que essa frase de maldição, de derrota, vai ocupar dentro de você. Paulo está enfrentando a dor da traição. Uma serpente, o picar, significa traição. Paulo está sangrando, como nós falamos aqui sexta-feira passada. Quando você sangra, você perde vida. Mas é você quem vai definir e decidir qual mal este veneno vai fazer para você. Você não pode aceitar a influência desta contaminação. Você não pode aceitar a influência deste veneno. Tem muita gente venenosa querendo o seu mal. Tem muita gente venenosa querendo fazer o seu mal, querendo te destruir e querendo ver você na pior. Mas é você quem vai decidir a atuação deste veneno. Se eu fosse você, fechava as portas para essa pessoa venenosa. Pode estar doendo, pode estar sangrando, mas você não pode ser contaminado pelo veneno. Este é o segredo. A dor passa, o sangue é estancado, mas não seja contaminado por este veneno. Eu quero orar por você. Quero abençoar a sua vida, que Deus venha te dar direcionamento e discernimento para saber superar as tempestades da vida. Está doendo, está sangrando. A dor vai passar. Nenhuma dor dura para sempre. Nenhum sangramento dura para sempre. O sangramento será estancado. Você precisa evitar ser contaminado por este veneno. E aí você verá a mão de Deus na sua vida. Eu quero orar por você. Você pode conectar a sua fé com a minha? Você pode estender suas mãos aqui? Conecte sua fé com a minha fé. Conecte sua mão com a minha mão e vamos orar. Senhor, estamos aqui na sua presença. Eu quero abençoar todos que estão comigo nesta live, nessa segunda-feira. Amanhã estaremos aqui de volta, Senhor, ao meio-dia, trazendo algo do seu coração para o nosso coração. E eu te peço que o Senhor venha dar discernimento para o seu povo, para que eles saibam superar as tempestades, para que eles saibam discernir os tempos e para que eles, Pai querido, não aceitem a contaminação de nenhum tipo de veneno. É o que eu te peço, te agradeço, declaro um tempo de vitória e um tempo de bênçãos
sobre a vida de cada um daqueles que estão aqui. Em nome de Jesus, amém e amém. Que Deus te abençoe e até amanhã, ao meio-dia, se Deus quiser. Beijão no coração.